Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira e, conforme combinado, vou fazer mais um vídeo para encerrar o capítulo 9 do Evangelho. E eu vou falar sobre resignação, obediência e cólera. Vou fazer aquele resuminho de sempre para a gente poder conversar. Vamos começar pela cólera. A cólera são assim, tem gente que tem ataques de cóleras. A gente às vezes fica assim, ainda tem algum resquício, né? Eu, por exemplo, ainda tenho algum resquício. Às vezes eu fico brava, às vezes eu fico nervosa também. Claro que já é muito menos do que eu já fui, porque eu já tive acessos assim de cólera grandes, né? E muita gente tem. Isso é quase uma conjugação de verbo. Eu tenho, você tem, ele tem, né? Nós temos, né? Eu brinco que é quase uma conjugação de verbo quando eu falo sobre isso. E nós já vimos pessoas que têm ataque de cólera que até quebra as coisas. Às vezes não chega às vias de fato de ir para cima de uma pessoa porque ela não pode, ou porque ela é mais fraca fisicamente falando, né? Ou porque ela desenvolveu um medo através do tempo, ou porque ela não pode bater, por exemplo, num chefe, não pode bater no marido, na esposa, né? Não pode bater no pai, na mãe, e ela quebra coisas, quebra até móveis, né? Pratos, vai quebrando as coisas nesses acessos de cólera. Por que que isso se dá? Porque nós não nos corrigimos. Nós somos espíritos assim, nós estamos aqui, né, gente? Eu sempre brinco, né? Se nós estamos aqui, boa coisa nós não fomos, né? E nós trouxemos isso. E muitas vezes o adulto ainda tem acesso de cólera. Lá, assim, às vezes o adolescente tem e os pais às vezes não corrigem dizendo assim: ah, é porque ele tem tal doença, é porque ele tem tal doença. Começa a colocar a culpa nos problemas em problemas que muitas vezes ele nem tem ali, né? Nem tem, mas os pais já. É mais fácil, né? É mais fácil dizer que um filho tem um problema grave do que assumir que não soube educar. Por que que eu falo isso? Porque quando um pai, uma mãe ou qualquer adulto fala perto de uma pessoa, né, que a criança está ali próximo, e fala assim, ele tem um gênio difícil. O que a criança registra? Ela registra ali que ela tem que ela é daquele jeito e que ela pode ser daquele jeito. E a tendência é agradar os pais, na infância, né? Tô falando da infância, na adolescência vira o contrário. Ah, ela quer agradar os pais e ela vai ser daquele jeito. Se ela quebrar coisas hoje, se ela se jogar no chão, se ela se espernear e os pais ali apoiar no sentido de dizer, ai, é porque ela é muito nervosa, ai, porque a personalidade dela é forte. Gente, não é. Porque quando os pais dizem, você não pode fazer isso é feio, isso é. O que a pessoa tem ali de vocabulário para usar com essa criança vai deixar de fazer, porque cada vez que ela sentir vontade, que ela faz, porque ela sente vontade de agredir, ela sente vontade de quebrar, ela sente vontade de fazer muita coisa. E se os pais corrigirem naquele momento lá, ser duro mesmo com essa criança, ela vai parar de fazer isso, porque ela vai começar a ir registrando no cérebro dela, no espírito, né? Em todos os corpos dela, ela vai registrando ali que ela não pode fazer aquilo ali, que aquilo ali não é certo. E ela melhora. Na adolescência, se deixa fazer isso e resolver corrigir na adolescência, vai ser muito difícil, muito mesmo, principalmente se deixar chegar nos 14 anos, porque ele vai assumir aquilo como personalidade e vai fazer. Os pais vão sofrer? Vão, mas a pessoa vai sofrer muito mais. Porque a pessoa que fala assim, ai, não, eu sou assim, eu falo isso, eu vou falar. Muitos de nós já fomos essa pessoa, né? Não, mas eu sou assim, eu quando fico nervosa, tal, mas nós temos que corrigir isso, porque isso é uma falha, além de física, de ser um problema físico, porque vai trazer problema físico, sim.
no futuro. Não tem desculpa, né? E além de ser ruim para a pessoa, é ruim para todos que que convivem com ela. Já a resignação e a obediência é muito melhor, né, gente? Porque a resignação, assim, quando a gente consegue ter a aceitação das coisas como elas são, não para a gente ser pessoas passivas, isso não. Quando a gente consegue ser assim, olha, aconteceu isso, tal coisa. Eu vou lá brigar, vou ter um ataque de cólera? Não, vou ser resignada, vou ser resignado. Vou lá e vou resolver isso, vou ver qual que é esse problema aqui, vou solucionar ele da melhor forma possível, vou aceitar o que aconteceu, vou entender o que aconteceu para poder, porque se você não procurar compreender o que aconteceu, o problema em si, todo o problema em si, você não consegue solucionar. E com ataque de cólera, muito menos, né? Então, a resignação é muito melhor. A gente assumir isso, olha, aconteceu isso, mesmo que alguém esteja, eu falo sempre para vocês, né? Nós sempre temos alguma culpa, sempre temos. E o que acontece quando alguém passa por um problema? Em vez de um ataque de cólera, ela analisar aquele problema ponto a ponto e resolver da melhor forma possível é o que vai trazer as benesses para ela. Sabe aquela história do ônus e do bônus? Então, em tudo tem isso. E na cólera só tem ônus, né? O bônus não tem. Na resignação tem praticamente só bônus. E aí nós vamos falar um pouco da obediência. A Bíblia fala sobre a obediência, o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a obediência. E Jesus realmente falou sobre isso. Mas será que ele usou o termo obediência? Porque assim, eu sempre falo, né? O vocabulário era muito pequenininho, né? Muito frágil. E o que ele queria dizer com obediência? Obediência é a pessoa ser sensata e saber respeitar, é o respeito, né? Que a gente chama, que a gente pode chamar. Por exemplo, quando fala para uma pessoa que ela tem que obedecer pai e mãe, é porque ela tem que respeitar pai e mãe, ouvir o que eles têm a dizer, porque pai e mãe só vai querer o bem para os filhos, né? Então ele tem que seguir ali. Quando fala que tem que obedecer o patrão, obedecer o chefe, é porque ele tem que seguir as normas, né? Ele tem que seguir as normas de uma empresa e agir de acordo com o que foi pedido para ele, com o que ele fez, com o que ele se propôs a fazer dentro dessa empresa. E assim, porque a palavra obedecer, ela ficou muito, né? Todo mundo fala a obediência, tem que obedecer uma pessoa. Nossa, você falar para um adolescente, para um jovem que ele tem que obedecer, usar esse termo, ele vai ficar nervoso. Os mais doentes ali, os menos evoluídos, eles vão ter uma crise de cólera, né? Que nós estávamos falando ali. Aí nós podemos trocar que ele tem que seguir normas, tem que seguir regras. Dentro de casa, nós temos que seguir as normas e as regras. Mesmo quem comanda, no caso de uma casa, os pais, eles também seguem normas e regras. Então, todos nós temos que seguir. E na empresa também. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício. Essa semana eu gostaria de convidar todos vocês para fazer um exercício de resignação e a obediência, no sentido que eu expliquei da obediência, que eu comentei, né? Não expliquei, eu comentei só sobre a obediência e sobre a resignação. Eu gostaria que vocês que têm assim, e tal, né? Vai no dicionário mesmo lá, ver o que é obediência e o que é resignação. E presta bastante atenção e fala: obediência, seguir normas e regras. Resignação, prestar atenção no que está acontecendo,
no momento, nos problemas e solucioná-los. Certo, gente? Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.